Boa noite. Hoje o nosso grupo vai estar falando um pouco sobre a contaminação ambiental por agrotóxicos e desafios para a engenharia ambiental. O grupo é composto por mim, Davi, Luiz e a Rafaela. Bom, começando um pouco a falar, né, que os agrotóxicos são muito usados para controlar pragas, doenças, plantas, entre outros. E apesar de ajudarem na produtividade agrícola, eles podem causar impactos importantes, tanto no solo, quanto na água, no ar e até nos seres vivos. Bom, ao longo da apresentação, a gente vai estar falando um pouco como a estrutura química, né, desses compostos influenciam e o comportamento deles no ambiente e quais são as possíveis formas de monitorar e tratar e prevenir essa contaminação. Para entender o problema dos agrotóxicos, precisamos começar pela química orgânica. A maioria dos agrotóxicos é formado por compostos de carbono. A estrutura molecular de cada substância determina características, né, muito importantes, como sua toxicidade, sua mobilidade e o tempo que ela permanece no ambiente. Por exemplo, alguns compostos, como certos organocloratos, podem persistir por décadas. Outros podem ser encontrados na água em concentrações muito pequenas, da ordem de microgramas ou até nanogramas por litro, o que exige técnicas, né, muito sensíveis para detectá-los. No Brasil, o uso de agrotóxicos é elevado, principalmente por causa da expansão do agronegócio e das monoculturas. Por isso, entender o destino dessas substâncias, né, é essencial para evitar a contaminação ambiental. Agora, falando um pouco, né, das principais classes químicas. Os agrotóxicos podem ser classificados de acordo com a sua estrutura química. E essa classificação é importante porque cada grupo apresenta comportamentos ambientais diferentes. Primeiramente, temos os organocloratos, que eu falei um pouco lá em cima. Eles possuem alta estabilidade química, ou seja, demoram muito para se degradar, como também são os lipofílicos, tendem a se acumular na gordura dos organismos e podem aumentar a concentração ao longo da cadeia alimentar. Os organofosforatos costumam permanecer menos tempo no ambiente, mas têm alta toxicidade e eles podem inibir uma enzima importante para o sistema nervoso. Já os carbomatos têm ações semelhantes aos organofosforatos, mas geralmente a inibição da enzima é reversível. Os piretroides são muito eficientes, né, em pequenas doses e bastante usados como, como inseticidas, porém podem ser muito tóxicos para organismos aquáticos e tendem a ficar absorvidos em sedimentos. Também temos os herbicidas, que se ligam fortemente ao solo e podem gerar o metabolito AMPA durante a degradação. E, por fim, os fenocéticos, que apresentam preocupação principalmente pela mobilidade e pelos possíveis efeitos toxicológicos. Quando um agrotóxico é aplicado, ele pode seguir diferentes caminhos no ambiente. A primeira ideia importante é a partição e mobilidade. Alguns compostos têm maior afinidade por gordura e matéria orgânica, outro tem maior afinidade pela água. O índice chamado QOW indica se uma substância é mais lipofílica, ou seja, se ela tende a se acumular em gordura e sedimentos. Já o KOC indica o quanto ela fica retida na matéria orgânica do solo. Quando o KOC é baixo, o composto pode se mover mais facilmente pelo solo e alcançar os aquíferos por lixiviação. Outro processo importante é a volatização. Quando o composto passa para o ar, isso pode ocorrer durante ou depois da aplicação. Também devemos considerar a persistência, que está relacionada à meia luz ambiental.
Alguns agrotóxicos são degradados por hidrólise, luz solar, micro-organismos ou reações químicas, mas a degradação nem sempre resolve o problema, porque podem ser formados metabólitos tóxicos, como o AMPA, derivado do glifosato. Por último, há a bioacumulação e a biomagnificação. Bioacumulação é quando uma substância se acumula dentro de um organismo. Biomagnificação é quando ele se concentra e aumenta em níveis mais altos na cadeia alimentar, atingindo peixes maiores, aves de rapina e até seres humanos. Boa tarde, gente. Vou falar um pouquinho dessa parte dos impactos, tanto na parte ambiental quanto na saúde. Os impactos agrotóxicos vão atingir praticamente todas as áreas na parte ambiental. Então, no solo, ele vai poder afetar micro-organismos, que são importantes para a ciclagem de nutrientes no ecossistema. Isso vai prejudicar a fertilidade, o equilíbrio do ecossistema e do solo. Na água, o escoamento superficial da chuva e a lixiviação vão poder levar resíduo para rios, lagos ou aquíferos próximos. Isso vai poder comprometer a qualidade da água e dos organismos que vivem nesses sistemas também. No ar, a contaminação vai ser através da deriva e da volatilização, que vai transportar esses resíduos para longe das áreas tratadas. Na parte da biodiversidade, um dos problemas é o impacto sobre polinizadores. Então, as abelhas, como por exemplo, sofrem com isso e aí se perde esse serviço que elas prestam para o sistema. Além de outros organismos também que não são nem alvos desses agrotóxicos e afetam a balança do ecossistema. Para a saúde humana, os efeitos vão poder ser agudos ou crônicos. Então, os efeitos agudos são mais imediatos, são mais violentos. Eles são mais comuns nos trabalhadores rurais, que vão ser expostos diariamente a esses agrotóxicos. E os efeitos crônicos vão estar mais relacionados à exposição prolongada, inclusive por resíduos presentes resíduos presentes em alimentos e água, podendo envolver alteração nos hormônios, alteração endócrina dessas pessoas e até potencial cancerígeno em alguns casos. Na parte para desafios na nossa área, a engenharia ambiental vai ter que atuar principalmente no monitoramento, no tratamento e na prevenção da contaminação pelos agrotóxicos. A primeira frente vai ser monitorar, então muitas das vezes os resíduos vão estar presentes em concentrações muito baixas, então a gente vai ter que usar técnicas muito avançadas para isso. Então, cromatografia gasosa ou líquida, acoplada à espectrometria de massas, conhecido como GCMS, LC-MS-MS. Um dos maiores desafios de usar esses métodos é que eles são caros, então é preciso procurar muitos compostos diferentes ao mesmo tempo. A segunda frente vai ser tratar das áreas, então solo ou água contaminada, e uma técnica que pode ser utilizada é a dissorção em carvão ativado, que ele vai reter as moléculas orgânicas, e também vão existir outros processos como processos oxidativos avançados, que vão utilizar substâncias mais reativas para degradar compostos que são mais resistentes. Também existe biorremediação, fitorremediação, e a terceira mais importante de frente é prevenir. Isso vai envolver o manejo integrado de várias partes para porque o mais importante seria o ideal é não tratar só a contaminação, mas reduzir o risco antes que ela ocorra. Em suma, considerações finais, a contaminação ambiental é um problema que começa muito na estrutura química dessas substâncias. Então, os grupos funcionais e as características moleculares vão determinar se o composto vai ser mais persistente, se ele vai ser mais móvel, mais tóxico, mais propenso a acumular nos organismos. Então, é preciso uma análise muito detalhada desses compostos. E
com essas análises, a engenharia ambiental pode atuar no monitoramento e no tratamento, e principalmente na prevenção, como eu falei. Um desafio muito grande é conciliar essa produção agrícola com a proteção do solo, da água, da biodiversidade e do bem-estar da população. Então, é muito necessário usar o agrotóxico de maneira responsável, aliado ao monitoramento e das práticas agrícolas mais sustentáveis para reduzir o máximo os impactos ambientais. Obrigado pela atenção e isso.